Agora sim. Olá, bom dia a todos. O agronegócio se refere à produção agropecuária no Brasil. É um dos pilares da economia brasileira. No ano de 2020, foi responsável por 26,6% do PIB brasileiro. Então, devido a esse cenário, tem a necessidade da gente fazer cada vez mais em menos tempo. E isso é possível através da utilização dos fertilizantes. Entretanto, os fertilizantes eles não são tão benéficos nem para a saúde, visto que eles modificam até a propriedade do alimento, nem ao meio ambiente, visto que emite o óxido nitroso, que é um gás extremamente prejudicial para a atmosfera, e potencializa o efeito estufa. Tendo em vista nisso, a gente tem uma opção alternativa, que é a adubação orgânica, que é feita através dos próprios resíduos que a gente gera. Então, a gente acaba dando um novo destino a esses resíduos, o que torna o nosso projeto sustentável. Posto esse cenário, nós desenvolvemos uma máquina preparadora de terra adubada, que é a Adubamix. A máquina possui uma capacidade produtiva de 250 a 300 kg de terra adubada por hora. A máquina possui 1,87 m de altura, 1,10 m de largura e 0,96 metros de comprimento. A nossa máquina, em parceria com a engenharia de automação, nós desenvolvemos um acionamento manual e automático, sendo que no modo manual nós conseguimos acionar os componentes separadamente ou todos juntos, e no modo automático a máquina trabalha através de ciclos já pré-determinados no sistema de automação. E também um ponto forte da máquina nessa parte é que nós conseguimos, além desses ciclos já pré-determinados, nós conseguimos adicionar receitas de acordo com a necessidade do produtor. E a tensão da máquina é de 220 volts e nós trabalhamos com um motor trifásico. Essa é a apresentação da máquina desenvolvida. Ela é uma máquina preparadora de terra adubada. Ela consiste em 2 silos. Ela funciona da parte superior para a parte inferior da máquina, sendo o silo de trituração, que é onde é colocado o material orgânico de reutilização, o silo da terra virgem. Depois que o material é triturado e a terra virgem, eles são dosados com um silo de mistura. Os dois são misturados até ficar a terra homogênea. Sai a terra pela calha lateral aqui na frente e tem a terra adubada preparada. Ela tem um painel que possui uma IHM, uma interface homem-máquina, que é onde o operador vai controlar a máquina. Em relação ao triturador, o triturador consiste num conjunto triplo de lâminas que é responsável por fazer a quebra do material orgânico em tamanhos granulares. Ele possui um motor de alta rotação com transmissão de polias e correias e uma capacidade de 200 a 250 kg. Ele funciona com a gravidade, então o material entra e por gravidade ele desce para a parte do dosador. Para o módulo de dosagem, nós utilizamos um transportador helicoidal, que ele também é conhecido popularmente como rosca sem fim. Então, através do giro do motor, você consegue tanto transportar quanto também dosar a sua matéria-prima através de um motor de passo, que foi o que nós utilizamos. Então, seguindo a cronologia da máquina, primeiro a gente passa pela etapa de trituração, depois temos 2 transportadores helicoidais e também vamos para a etapa de mistura. Para o desenvolvimento do nosso misturador, nós analisamos diversos misturadores que existem no mercado e chegamos exatamente a essa concepção. Um misturador diferenciado, no qual o material orgânico já triturado e a terra virgem entrarão de forma sincronizada através daquele afunilamento que temos na entrada e cairão nas nossas hélices helicoidais. Tais hélices com base no Ribbon Blender, que conforme a nossa análise, é uma das hélices mais eficientes no mercado para o nosso tipo de mistura, proporcionando assim, deixando o nosso material completamente homogeneizado. Nosso misturador vai lá numa velocidade de 105 RPM, na rotação no sentido horário, o seu volume interno será de 0,22 metros cúbicos. Aqui introduziremos o nosso protótipo no lado direito de vocês e no lado esquerdo do nosso projeto. Nos baseamos no nosso projeto, porém tivemos que fazer algumas modificações devido a alguns recursos que nós tivemos visando a sustentabilidade de reutilizar alguns materiais que não tinham uso, como por exemplo o nosso misturador e os nossos silos de armazenagem. Nós reutilizamos alguns materiais, mas no geral a ideia da máquina seguiu o projeto, que é uma máquina em L, onde a parte
central fica o misturador e na parte superior temos os silos, tanto de trituração e o silo de terra virgem. No momento da construção do nosso protótipo, selecionamos o material aço carbono devido à sua durabilidade e à resistência mecânica. E utilizamos o método de soldagem para a construção do nosso protótipo. Para a construção do nosso módulo de trituração, nós utilizamos um recipiente no formato cônico de aço inox, onde nós posicionamos as lâminas na parte inferior, centralizada, para garantir que todo o material a ser triturado seja direcionado para o centro em contato com a lâmina. Para garantir a saída do resíduo triturado, nós fizemos um recorte na lateral do recipiente e acrescentamos uma peneira com alguns furos para garantir que passe para frente somente o material que esteja triturado. Para a parte da dosagem, a gente procurou manter o mesmo princípio do que foi projetado no projeto oficial e nós utilizamos 2 transportadores helicoidais em uma proporção menor, mas que apresentaria o mesmo resultado que estamos buscando no protótipo, no projeto. Eles foram fixados na parte inferior dos silos, tanto do armazenamento de terra quanto do armazenamento dos resíduos triturados, e foram fixados através de parafusos na base. O módulo de mistura, ele é um recipiente em formato cilíndrico, ele tem 70 centímetros de diâmetro e ele é capaz de misturar até 157 quilos. Ele conta também com sensores de segurança, então toda vez que a tampa do compartimento é aberta, todo o sistema da máquina é pausado. Aí, na sequência, a gente também utilizou um motor VEG de meio cavalo com 180 rotações por minuto. Temos também um centralizador do eixo para que não tenha movimentação da força centrífuga na radial. E por último, a gente tem uma calha de inox, que é uma calha de aço, que é para que o material seja expelido e seja para dosar. Para os hardwares de controle da construção do nosso protótipo, a gente escolheu usar um conjunto CLP e HM que foi fabricado pela Ativa, que é um fabricante local e tem um fator bastante positivo de custo-benefício. O código de funcionamento do nosso CLP foi escrito em linguagem ladder e o código de funcionamento da nossa IHM a gente escreveu na própria linguagem do fabricante. A nossa IHM ela tem 2 interfaces de navegação, sendo ela a interface master, que concede ao admin fazer alterações no tempo de ciclo e criar novas receitas, e tem a interface de navegação operador, que dá acesso apenas às telas de funcionamento da máquina. A nossa máquina, por ela ter uma interface com uma IHM de LED, antes da gente entregar a máquina para o nosso cliente, a gente vai entrar em contato com ele e personalizar de acordo com o padrão da empresa, inserindo logos e as cores de preferência do mesmo. O nosso software também consta com um sistema de supervisório, que faz histórico, registra dados e monitora todos os ciclos feitos anteriormente e também registra todos os alarmes acionados anteriormente. Bom, o cálculo de dimensionamento do nosso sistema iniciou com a escolha dos nossos motores, de acordo com a capacidade produtiva que a nossa máquina teria. Em seguida, definimos toda a parte de proteção dos nossos equipamentos, que são a parte de disjuntores, que, além de proteger a nossa máquina, fica de acordo com as normas regulamentadoras. Em seguida, definimos toda a parte de contatores, contatos de relé de contato seco, as fontes de corrente contínua que irão alimentar o painel e também os motores de corrente contínua da nossa máquina. Realizado todo o cálculo de dimensionamento da nossa máquina, definimos o nosso CLP, de acordo com as IOs, entradas e saídas da nossa máquina. Durante toda a confecção do nosso protótipo, visamos sempre tecnologias futuras, ou seja, melhorias para a nossa máquina, que possivelmente seria um sensor de nível para monitorar o armazenamento da nossa máquina ou células de carga, que é para poder, durante o nosso processo, já ir pesando a nossa terra e sair perfeitamente. O Brasil hoje é um dado do INSS, ele ocupa o 4º lugar no ranking mundial de acidentes de trabalho. São registrados anualmente 700 mil acidentes de trabalho por ano no Brasil, sendo 49% deles na região sudeste brasileira.
Esse dado é muito importante porque no desenvolvimento da Adubo Mix, além de sustentabilidade, focamos na parte de segurança do protótipo e do projeto também, focando sempre a segurança, tanto operacional quanto segurança de atividade de manutenção do equipamento. Também um fator muito importante é o fator normativo, né? Todos nós sabemos que para uma empresa ela se manter homogênea e competitiva no mercado, ela precisa estar cumprindo normas dentro do seu âmbito de trabalho, como por exemplo a ISO 45001, que é uma certificação que em um dos seus anexos ela cita que a empresa ela tem que ter um sistema de gestão de segurança homogêneo e muito bem implementado. Falando um pouco do protótipo e da segurança do projeto, possuímos equipamentos básicos de segurança, componentes básicos de segurança, como chave geral, um mecanismo de bloqueio para fazer o controle de fontes de energia, o CFE. Temos também sinalizações visuais de segurança por todo o equipamento, mostrando tanto para a operação quanto para a manutenção onde estão os riscos. E também possuímos um relé de segurança, que é aquele relé no meio da apresentação. Ele é responsável pelo monitoramento seguro total da máquina, né? Ele faz todo o controle e monitoramento dos periféricos de segurança por um canal de feedback, né? Isso é um canal redundante que fica monitorando essa segurança. E isso retira toda a responsabilidade do CLP de fazer esse controle, né? Então, é um componente seguro e normativo também, onde a NR12 pede para que usamos esse tipo de componente. É isso. Bom, os testes foram realizados nos nossos 3 módulos principais do sistema, que são aí os módulos de trituração, dosagem e mistura. Aí, como vocês podem estar vendo nos vídeos aí na tela, foram verificados os aspectos de instalação do equipamento e também de operação, tendo aí como base as especificações técnicas disponibilizadas por eles, tá? E aí foram feitos os testes nos motores no geral, verificando sua consistenticidade e também as rotações, na hélice do triturador, a qual apresentou aí boa trituração do material orgânico, tá? Nos componentes de dosagem, ao qual conseguiram realizar as dosagens corretas, tanto da terra quanto dos materiais orgânicos também, e, juntamente com isso, realizar os testes nos componentes de segurança e nos comandos operacionais, ao qual nós podemos verificar que, quando é aberta a tampa do sistema, a máquina realiza a parada, e também, ao pressionar o botão de emergência, o equipamento para corretamente, mostrando assim o resultado satisfatório e boa reprodutibilidade em comparação ao projeto. Bom, então a gente conclui, né, que o projeto ele atingiu realmente o resultado, no caso tanto a parte de trituração, a parte de dosagem, a parte de mistura, parte de automação e a parte de segurança. Um outro ponto positivo foi que o nosso protótipo realmente ele tem um custo baixo devido à reutilização, então além da gente ajudar o meio ambiente, a gente reaproveitar esses itens, a gente também acaba tendo o benefício realmente de ter um custo baixo. Como melhoria, a gente teve que fazer algumas alterações na máquina, então o projeto que inicialmente tinha o painel acoplado na máquina, a gente precisou fazer, né, uma estrutura para deixar realmente mais ergonômico e que ficasse na altura de quem está operando a máquina. Então ele vai ficar realmente na altura do operador. Algumas outras conclusões de melhoria também foram no caso do sistema de alimentação. Para a melhoria, a gente consegue fazer um sistema de transporte, fazendo assim mais fácil de colocarmos a terra virgem, o silo de terra virgem e trazer os resíduos também para o triturador. E por último, nós identificamos uma melhoria no triturador, quando ele está com resíduos úmidos. Então, quando ele está com resíduos úmidos, é necessário trocar hoje, nós temos uma peneira, é necessário trocar essa peneira por uma portinhola, pois os resíduos úmidos assim não ficariam presos na peneira. Essas são algumas referências, obrigada.